Bom dia. Eu tinha falado com vocês que a gente ia ter aula online, mas como eu consegui arrumar o computador, né, eu vou gravar a aula e ainda não consegui terminar de corrigir as provas porque esse computador está em manutenção. Mas eu quero ver se eu consigo hoje ainda terminar e a gente terminar de corrigir as provas hoje ainda, viu? Vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho dos chamados ciclos econômicos. Ver uma relação aqui entre esses ciclos, né, e o processo de capitalização da economia colonial, né, e entender por que esse processo não entender também quais os elementos que estão dados, que estão colocados para dizer o porquê, para explicar o porquê não há um processo de captação propriamente dito dessa economia colonial. Bem, primeiro, temos que discutir um pouquinho essa coisa de ciclo, né? Se fala muito em ciclos econômicos da economia colonial brasileira, para o Brasil, que foi significante. Você vê açúcar, você vê mineração e você vê o café, né? Mas na economia colonial você tem açúcar, você tem mineração e você tem a pecuária, que a pecuária sempre vai entrar como um elemento acessório a essas duas atividades econômicas, né? Muitas vezes eu tenho um certo receio de falar em ciclo econômico. Por quê? Porque o ciclo, né, parte para se você encerra um, você novamente encerra outro. Não acontece algo simultâneo, né? Na verdade, na economia colonial, a gente vai ver que são atividades isoladas que elas não se comunicam. O próprio Furtado, né, ele vai falar aqui, ele vai apresentar elementos que ele vai chamar de arquipélagos produtivos, vamos dizer assim, que não se comunicam. Então, tem o Nordeste que comunica com a Europa e não comunica com o resto do território. A mineração se comunica com a Europa e não comunica com o resto do território. E a pecuária, na verdade, a pecuária, e a gente vai ver com mais calma, a pecuária, todas as atividades, apesar de ser a que menos, vamos dizer assim, cria, a que menos tem possibilidade que é o elemento multiplicador, mas vai ser a que vai permitir a integração dos territórios, né? A pecuária, né? A gente vai entender como é que essa pecuária vai permitir a integração territorial durante a economia da colônia. Bem, vamos falar um pouquinho do açúcar, né? Se a gente for um quadro aqui, né, a gente tem que, em percentual, né? Você tem, só para a gente ver, né? Que se você pegar o que seria a renda dos proprietários de engenho, que não é exatamente a renda da terra, tá? É o que eles ficam por aí, porque renda da terra é quando é o proprietário é que a gente sabe que é a coroa portuguesa, né? Você tem entre o que é chamado de renda líquida dos proprietários e gastos de reposição de máquina e escravo, né, gira em torno de 90%, né? Lembrando que esses proprietários, né, como você não tem, como você não tem uma, vamos dizer, uma produção manufatureira aqui, né, esses proprietários gastam muito pouco. Esse dinheiro que está na mão dos proprietários, eles vão buscar coisa na Europa, né, os bens de consumo para a sua família, né, vai vir da Europa. Então esse dinheiro vai ser exportado para a Europa. E escravo não existe renda, né? Você gasta com ele, ele come o que tem. É subsistência total, subsistência 100%, vamos dizer assim, né? Então veja bem, os proprietários, segundo Furtado, né, os proprietários eles vão gastar com bens locais e bens importados, tá? A maior parte vai ser com bens importados. Bens locais é muito pouco, é aguardente, é uma determinada roça, é aquela coisa da vendinha ali que você tem nos engenhos, né? Mas que tem um impacto monetário muito pequeno. Bem, e poupança, né? Uma ideia de Furtado estabelece que mais ou menos aproximadamente em torno de 15 mil libras por engenho são poupados, né? Uma poupança diária, né? Para montar o engenho. Então você tem poupança e consumo. Bem, então veja bem, nessa divisão, um terço do valor da poupança corresponde à importação de bens de capital.
ou seja, 30% corresponde à importação dos bens de capital, dessa poupança realizada, ou seja, para montar um engenho, né? Bom, é, 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 só que isso demonstra também que essa poupança poderia ter financiado uma expansão da capacidade da indústria açucareira muito superior. Ou seja, você tem 30% a bens de capital, né? Você poderia muito superior, ou seja, você teria possibilidade de criar realmente uma indústria açucareira aqui, uma indústria açucareira que agregasse valor aqui. E não é feito isso, isso não acontece, né? Isso por quê? Né? Porque grande parte desse capital pertence aos comerciantes, principalmente comerciantes holandeses, né? Que a gente vê que comerciantes holandeses, quando Portugal é anexado pela Espanha, eles levam e são expulsos do Brasil, eles levam os engenhos para o Caribe, né? Né? Então, então você tem aqui. Então, esses comerciantes estão preocupados o quê? Em determinado momento que ocorra um processo de superprodução desse açúcar, né? Então, existe uma pergunta, né? Então, se você tem uma possibilidade de crescimento estrutural desse sistema escravista, né? Qual a possibilidade, né? Então, você tem, veja bem, o Furtado ele vai fazer uma diferença entre expansão e crescimento estrutural. Ele vai dando exemplo. O que são mudanças estruturais? Inovação tecnológica, o cercamento de campo, como ocorre na Inglaterra, divisão do trabalho, né? A gente vai lembrar da Smith, né? A da Smith vai dar importância fundamental para esse processo que ele chama de divisão do trabalho, né? Ou seja, eu tenho um completo processo de revolução nas técnicas, um completo processo de revolução, de avanço, de evolução de forças produtivas, né? Que seria essas mudanças estruturais, né? Você tem que, ao mesmo tempo que esses investimentos, essa poupança que vai ser direcionada para os engenhos, para os complexos açucareiros, né, ele vai gerar um crescimento direto, ou seja, um aumento da produção, né, uma renda imediata ali para aquele proprietário do engenho, né, mas não gera nenhum efeito indireto. Ou seja, se a gente for trazer a ideia de multiplicador keynesiano, né, esse efeito indireto, e também não gera nenhum tipo de externalidade. Né? O que são externalidades? Externalidades são os impactos indiretos gerados por um tipo de atividade econômica, pode ser positivo ou negativo. Na verdade, ele gera mais praticamente só externalidade negativa. Por quê? Porque a gente vai ver que existe como você tem, além de tudo, né, esse processo de produção de açúcar é um processo extensivo, né? Vamos dizer assim, já existe já no século XVI um grande impacto ambiental, né? Você vai usando terras, você não tem um processo intensivo, você tem um processo extensivo, né? Então, eu tenho que o açúcar, e essa produção era limitada somente pelo lado da demanda, ou seja, a demanda está lá fora, né? Então, vai crescer de acordo com que a demanda existe, né? E eu tenho que a oferta de terra e mão de obra eram elásticas. O que significa isso, gente? Quando um fator de produção é elástico, é que quanto mais eu busco, mais eu tenho daquele, ou seja, que aquele fator de produção ele vai estar direcionado, vai estar relacionado diretamente ao aumento da minha produção, né? Ou seja, se eu aumento a produção de açúcar, eu vou ter terras à vontade, vou ter mão de obra à vontade, porque eu tenho mão de obra escrava aqui, além de ser extremamente barata, né? Terra e mão de obra, né? Então aqui o que está acontecendo nessa primeira fase, nesse primeiro ciclo, ou o que eu prefiro chamar assim, uma primeira fase dessa economia colonial, que é o açúcar, né, basicamente vai ser o seguinte: todo crescimento se dá sem alterar a estrutura.
Ou seja, eu tenho crescimento, mas eu não altero a estrutura produtiva. Eu não impacto em avanço em forças produtivas. Né? Então, esses crescimentos, eu não tenho modificações na estrutura do sistema econômico. Né? Então, eu não tenho nenhum tipo de modificação estrutural. Então, internamente, então isso vai explicar a questão do fluxo de renda e crescimento, porque que eu tenho expansão e porque que eu não tenho crescimento aqui, né? Porque eu não tenho essas mudanças estruturais, né? Então, eu não tenho condição de fazer com que esse autodesenvolvimento, gere, né, um processo, vamos chamar assim, de autopropulsão, ou seja, de auto se alimentar. Ele não consegue se autoalimentar, né? Bem, diante disso, né, mas a economia açucareira, ela vai ser importante, né? Um dos efeitos, né? Então essa economia açucareira, ela não apresenta um efeito, ela tem os investimentos da economia açucareira têm impactos diretos, mas praticamente os impactos indiretos são nulos, né? O efeito multiplicador, né? E diante disso, mas ela favorece aqui sim uma coisa que vai ser interessante depois, a economia pecuária, que a pecuária ela vai aparecer como efeito indireto do açúcar. Ela vai ser tanto para o açúcar quanto para a mineração uma atividade secundária, uma atividade de apoio, uma atividade de sustentação. Né? Ou seja, ela está aqui como transporte, como força, como carne, como couro, né? Ou seja, que aqui eu tenho carne e couro suprido internamente. Além de eu ter o transporte, eu tenho carne e couro para ser suprido internamente aqui. Né? Então, é um bem de consumo que eu consigo suprir aqui. Né? Só que aqui eu tenho na pecuária, da mesma eu tenho um alto nível de investimento, só que baixo nível de capitalização na açúcar. Na pecuária, eu consigo continuo com ocupação extensiva, né? Eu tenho itinerante e de muito baixo nível de investimento, né? Então eu não tenho praticamente investimento aqui. Essa chamada economia pecuária, né? Ela vai dizer o seguinte, ó, é, 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 eu tenho fretes baixos, né, eu tenho abundância de terra nos engenhos, né, eu tenho preocupação política, né, também de evitar que a produção da colônia competisse com a metrópole, né, e tem um detalhe, enquanto o açúcar cresce, o crescimento dele depende da demanda, especialmente, essencialmente a demanda externa, lógico, né? O setor pecuário cresce independente da procura, ou seja, ele vai crescendo e ele vai permitir um negócio interessante, principalmente com a economia açucareira, ele vai permitir a ocupação do interior brasileiro, né? Porque a ocupação do interior brasileiro vai se dando pelos rios, né? E pelo gado. O gado vai indo, lembra aquela história onde a vaca vai e o homem vai atrás? Né? Ou seja, o gado vai entrando rumo adentro e vão ocupando pelos rios e pela pecuária. Você vai pegar parte do interior do Brasil, principalmente o centro-norte, vamos dizer assim, vai ser ocupado via rio e via gado. Né? Principalmente rio, mas via rio e via gado. Né? Então, eu tenho uma renda gerada da pecuária que gira em torno de 5%, né, do valor do açúcar exportado, ou seja, ela participa, né, dessa, dessa, dessa produção lógica, ela é acessório, né? Você tem em torno de 600 a 650 mil cabeças de gado na época do açúcar, né? Então, então eu tenho, ó, é, 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 mas eu tenho que ela tem, apesar de eu não ter empecilho do lado da oferta, que você precisa de gado, né? Você não tem problema, né, carne, couro, transporte, né? Então, só que a produtividade dela diminui, né? A produtividade é muito baixa. A gente sabe que toda produção extensiva ela tem a produtividade baixa, né? Então, aqui eu tenho alguns elementos, né? Então eu tenho, na verdade, o açúcar e a pecuária, né? Eu tenho o que vai ser chamado, o que vai ser considerado, o que vai ser dito como o complexo econômico nordestino, né? Ou seja, o complexo econômico, vamos dizer assim, é um complexo muito simplificado, vamos dizer assim.
né? Vamos fazer esse trocadilho, né? Um complexo muito simplificado, né? Que vai depender, né? Então, veja bem, por quê? Então eu tenho contração aqui. A pecuária não tem gastos monetários aqui, né? Não tem gastos monetários. O capital, que é o boi, que é a vaca, né? Principalmente, você tem outro tipo de rebanho, mas muito pouco, né? O capital vai se repondo automaticamente, né? Então, o crescimento demográfico desse rebanho, né, ele vai se manter, porque eu tenho sempre disponibilidade de alimentação. Eu tenho terra, eu tenho pasto, né, e eu tenho disponibilidade de alimentação. Então, eu tenho. Ela não tem gastos monetários, esse capital se repõe sempre automaticamente, né? E o crescimento demográfico ele se mantém, pois eu tenho disponibilidade, tenho